Paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 105, amém? Dá um bem-vindo a todos os irmãos. Que Deus possa falar em cada coração nesta noite, amém? Salmo 105. Vamos ler apenas o verso 17 e 18, amém? Do 17 ao 19. Louvado seja Deus. Jesus, quero declarar teu nome. Quantos querem declarar o nome? Vamos cantar esse cântico mais uma vez, amém? Ponha a sua Bíblia aí marcada com a sua mão, feche os seus olhos. Uma noite como essa pode ser uma noite marcada por grandes milagres. Não é pelo muito falar, não é pelo pouco falar. É o Espírito Santo, irmãos. Quando a igreja aprender que é o Espírito que faz, a gente vai sair de lado e deixar Ele ser. E Ele quer fazer algo aqui nessa noite. Ele quer fazer algo sobre a sua vida. Eu cheguei aqui e falei, vou abrir a Bíblia, vamos pregar, mas desde quando a irmã Carta estava cantando e o Espírito de Deus falando, cante mais, cante mais, cante mais. É porque tem cadeias. É porque tem depressão no meio do povo de Deus. É porque tem medo, tem ansiedade. E o Senhor vai quebrar tudo isso aqui agora, nesse momento. Aí você diz assim, mas eu não estou com depressão. Mas você está com alguém dentro da sua casa que está. Ah, mas eu não estou com ansiedade. Mas você conhece alguém que está. Ah, mas eu não tenho cadeia sobre mim. Será? Será que não? Será que não tem a cadeia da pressa de querer que Deus responda as orações no momento que você orou? Tudo isso são cadeias que o inimigo usa até mesmo no meio da oração, para dizer, você não recebeu na hora que você quis, agora desista de orar. Vamos cantar? Feche seus olhos. Jesus, quero decorar teu nome. Dobre-se diante dele nessa noite. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença, como Jesus. Jesus, quero decorar teu nome. Quantos querem nessa noite? Quebrando os vícios dessa geração. Aleluia, Jesus. Declaro que a esperança e liberdade, como Jesus. Ele está aqui. Teu nome é cura. É Ele que vai fazer. Poderoso. Teu nome é vida. Glória a Deus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceria. Aleluia, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Feche os seus olhos. Aproveite esse momento. Sobre toda alma em depressão. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Por isso estamos aqui, Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus está curando Teu nome é cura, corações aqui nesta é noite. poderoso, teu nome é vida. Jesus está curando depressão aqui nessa noite. Destrói cadeias, Jesus está destruindo cadeias. dissipa as trevas, vem incendiar. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Glórias a Deus. Quantos encontraram Salmo 105? Diga amém. Vamos ao verso 17. Diz assim: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Verso 19: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Podemos assentar, amém? Quantos têm sonhos aqui? Diga amém. Todos nós temos, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o trajeto do sonho, ou o processo do sonho. Você sabia que existe um processo, né? Entre o sonho e o trono. Quando José teve o sonho, ele não pediu para sonhar, mas Deus deu o sonho, amém? Nós muitas vezes não pedimos para sonhar alguns sonhos, mas Deus nos deu o sonho. E esse sonho, muitas vezes a gente pensa assim: bom, se eu sonhei vai acontecer amanhã, né? Mas tem um processo. E nós vamos ver hoje o processo que José passou para conseguir chegar aonde Deus queria. Deus poderia pegar José do meio dos seus irmãos e colocar já assentado ao lado de Faraó como governador do Egito. Mas o Senhor conhece a nossa natureza, e o Senhor conhece o profundo e o íntimo do homem. Então os sonhos, muitas vezes eles vêm com um processo, e o sonho nos dá direção, mas não dá roteiro, amém, irmãos? A direção que Deus deu para José foi: você vai reinar sobre seus irmãos, porque eu fiz com que o sol e a lua e as estrelas se dobrassem diante de você. Agora, aí está dada a direção, mas o roteiro Deus não nos deixa ver. Se Deus deixasse a gente ver 1 hora do que vai acontecer amanhã, nós nos perdíamos na nossa vida. Então Deus não deixa, porque Ele é bom, porque Ele quer o melhor para nós, amém, amados? Porque Ele não quer que a gente se perca nessa estrada de onde nós saímos do Egito. Deus deu a direção: meu filho, você vai reinar sobre os seus irmãos, mas o roteiro quem vai fazer sou eu. Assim nós recebemos os sonhos grandiosos de Deus, como José. Com 17 anos, Deus aparece a ele em sonhos e fala para ele: você vai ser alguém. Gênesis 37 nos conta a história de José quando ele viu o sol, viu as luas e as estrelas, e elas se prostravam diante dele. O erro que nós temos, muitos de nós, é achar que o sonho
é o próximo passo, quando na verdade o sonho é o destino final, amém, amados? O sonho é o próximo passo, eu tenho sonho, eu vou caminhar para ele, mas o destino final é a realização do sonho, mas o roteiro quem dá é Deus, amém? E esse roteiro muitos têm desistido no meio do caminho, esse roteiro muitos têm desanimado, esse roteiro muitos têm esquecido os sonhos, mas eu vim aqui nesta noite para recordar os sonhos de Deus na tua vida. Os sonhos que Deus te fez sonhar não são sonhos humanos, são sonhos de Deus para a sua vida. E o roteiro, você pode ter a certeza, talvez está mais perto que você pensa, porque a direção nós já temos. Qual é a direção? É acreditar no que Deus falou. Qual é a direção? É acolher aquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Qual é a direção que nós temos com Deus? É saber que se Ele deu o sonho, Ele é fiel, e Ele é justo, e Ele vai fazer com que tudo se cumpra em nossa vida, amém, amados? Agora o roteiro é a prova de Deus para a nossa vida, amém, amados? E nesse sonho, onde Deus deu direção, e deu um itinerário para José, ele tem algumas lições. O que Deus mostra para José? Deus mostrou para José que ele iria passar por um roteiro. E a primeira coisa que ele faz, muitos falam assim, né? Ele não deveria ter conversado ou falado para os seus irmãos. Mas o roteiro de Deus já estava tudo planejado, irmãos. Amém? O roteiro de Deus já estava tudo pronto. E ele teria que passar por humilhações, por traições, por um monte de coisas, para que quando ele chegasse na posição que Deus queria, ele não mandasse matar aqueles que o feriram, mas que ele amasse, mas que ele entendesse que foi o plano e a boa vontade de Deus que o levou para longe, para preparar um caminho daqueles que seriam a genealogia do nosso Jesus. Glória a Deus por isso. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende, porque sonhos a gente quer que se realize, porque são sonhos, e se Deus permitiu, Ele é poderoso para fazer cumprir. Mas também nós temos que entender uma coisa: tudo que acontece na nossa vida, primeiro é para a glória de Deus, segundo, Deus está preparando algo para aqueles que nós amamos, e em terceiro, Deus está preparando a nossa vida para que nós possamos valorizar no tempo do governo, amém, amados? Então a lição é, Deus mostra o quê? Deus mostra, se José soubesse o caminho, que o caminho para o trono passava pela cova, pela prisão, talvez ele tivesse recusado o sonho. Se o nosso sonho mostrasse que a gente iria passar por medo, por sofrimento, por angústia, desilusões, a gente já tinha desistido do sonho há muito tempo, né? Quantos aqui tiveram sonhos, mas você tinha apenas uma fagulha de esperança? Aí se Deus te mostra que você iria errar muitas vezes, que você iria deixar de conquistar muitas vezes, será que tinha alguém sonhando aqui ainda? Eu creio que não, mas é porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive, é que eu sei que vai se cumprir o que Ele prometeu. É porque Ele vive, e não me importa o que virá amanhã, o que me importa é que Deus estará comigo, amém? O que importa é que Deus estará cuidando de tudo. Quantos dão glória ao Senhor? Por isso não se importe, a própria palavra diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Deixa o amanhã o seu próprio mal, amém? Porque o trajeto e o roteiro vão trazer maus para a nossa vida, vão trazer males, mas o Deus que nos fez sonhar trará bênção em abundância, trará livramentos, trará vitória, amém? Então Deus primeiro deu o sonho, que era a direção para José. Então ele começa o roteiro. Nós vimos Abraão, quando era Abrão ainda, na Mesopotâmia, um homem rico,
um homem com posses, família unida, ou seja, uma família bem-sucedida. Deus aparece a Abrão e dá um sonho para ele, porque o sonho não é apenas o sonho dormindo, o sonho pode ser numa profecia, é um sonho. Este sonho que nós estamos falando aqui hoje, não é o sonho apenas de dormir, mas é o sonho de muitos. Por exemplo, você tem o sonho da sua casa própria, Deus te deu esse sonho, nasceu no seu coração. A trajetória de Deus e o roteiro, Ele vai fazer, mas você não pode desistir do seu sonho. Se este sonho veio, porque Deus está no negócio, e se Ele está no negócio, Ele satisfará o desejo do seu coração. Se você tem um sonho de ser um pregador, de ser um missionário, o sonho já nasceu em você. Não foi um sonho dormindo, foi um sonho acordado pelo Espírito Santo colocado dentro do seu coração, mas o roteiro é Deus que traz. E esta noite, você estando aqui na igreja, você está atravessando um pedaço do roteiro de Deus, crendo que por mais que você lutou durante esse dia, você continua crendo no seu chamado, crendo no seu sonho, crendo na salvação, na vida eterna, e você veio aqui nesta noite completar mais uma parte do roteiro de Deus, para que o sonho seja realizado. Então Abrão, ele recebe esse sonho: olha, você vai ser o pai de uma grande nação. Vou, Senhor. Como que um homem pode ser pai de uma grande nação de um dia para o outro? Mas ele teve o sonho ele guardou no seu coração. Então começa o roteiro de Deus: vai por uma terra que eu vou te mostrar, sai da tua parentela, sai do meio de quem você ama, sai do meio de quem você está ligado, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o sonho já está com você, você vai ser pai de uma grande nação. Nesse roteiro, nós vimos que a promessa para ser pai de uma grande nação, ele tem que ser pai de filhos. E no roteiro de Deus, Deus dá uma esposa estéril para ele. Que roteiro é esse, irmãos? E no roteiro de Deus, Deus coloca ajudas que não precisavam ser ajudadas, porque Deus não precisa de ajuda para cumprir sonhos, amém, amados? Mas o roteiro continuou, porque Deus prometendo, Ele é fiel para cumprir. A gente vai errar nessa jornada, nesse roteiro de Deus, nessa caminhada, mas o importante é permanecer no sonho, amém? Permanecer na presença, permanecer da vontade de Deus. Então Abrão, vocês conhecem a história, não vou pregar aqui. Ele sai da sua terra, ele passa por tantas provas e lutas, mas o sonho continua no seu coração. Ele passa por tantas desilusões, traições, por tantas coisas, mas o sonho continua no seu coração. E quando ele está no final do seu roteiro, já com os anos avançados na sua vida, quando ele, humanamente falando, já não tem esperança nenhuma, porque além da mulher ser estéril, ainda está avançada em dias. Oh, irmãos, a Bíblia é poderosa, ela traz esperança para nós, né? Quando pega os dois anciãos, o anjo aparece diante deles no meio-dia e diz: pode falar para tua mulher alegrar, porque ela vai ser mãe de filho. O filho da promessa vai nascer. Olha o sonho. Não importa o tempo que você está esperando, não importa o que você está passando, você tem um sonho de Deus na sua vida, amém? Você tem uma promessa de Deus e essa promessa vai se cumprir. Mas espera aí, eu falhei hoje. Levanta, sacode a poeira e continua no sonho. Mas deu errado o que eu pensei que ia dar certo. Continua, Deus está tirando inimigos do seu caminho. Deus está trabalhando da maneira dele. Porque talvez se ele deixasse onde você achava que estava confortável e que tudo ia dar certo, no final a trajetória de Deus iria ser interrompida, porque você iria querer dar um jeito para Deus. Então Deus faz o quê? Ele fecha uma porta e abre outra maior, amém, amados? Ele tira alguém do teu caminho e coloca pessoas melhores no teu caminho. Ele faz com que se atrase o objetivo da sua conquista, para que quando você receber, ela não dure apenas um dia, um mês ou um ano, mas ela dure para a eternidade, amém, amados? Quando Deus dá sonho, Ele se
responsabiliza em fazer cumprir. Resultado: Abraão recebeu a promessa, o sonho se realizou e se tornou o pai de uma grande nação. E ainda por cima, depois de vencer a prova, o Senhor olha na palavra e diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já imaginou que é Deus falar isso para um homem? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem que ter muita intimidade com o homem, não tem? Mas ele recebeu essa intimidade de Deus com ele, dele para com Deus, porque ele aceitou a direção do sonho e ele seguiu o roteiro de Deus. Cai aqui, levanta dali, esfola daqui, machuca de lá, mas ele levanta, sacode a poeira e continua, e a promessa de Deus se cumpriu, amém? Assim será na tua vida. Talvez você pensa que a assinatura tinha que ser agora, esse ano, tem que ser rápido, e Deus está falando: não, espera, porque vai ter coisa melhor vindo por aí. Irmãos, um Deus que cria banco para abençoar a sua igreja, um Deus que abre lei um dia para abençoar um servo do Senhor, e no outro dia fecha a lei. Você crê nesse Deus que está aqui nesta noite? Ele não depende de homens, ele não depende de assinaturas, ele não depende de lei, ele é Deus, amém, amados? Então alegra o teu coração, porque o inimigo ele quer nos entristecer nesse roteiro da nossa jornada para a realização do nosso sonho. Porque quando a gente pede chuva, vem sol, quando pede sol, vem chuva. Quando a gente fala agora vai, a porta se fecha. Quando a gente fala agora vai fechar, a porta se abre dos inimigos contra nós. Mas operando Deus, ninguém pode impedir. Ele está no controle, foi Ele que deu o sonho, e Ele é fiel para cumprir o sonho em cada um de nós, amém, amados? Ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, mas nós temos a certeza que temos o sonho, estamos no roteiro, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Então José tem um sonho, tem a direção, tem um roteiro, e ele então agora vai ter a traição, é jogado numa cisterna. Da cisterna, quando todos pensam que iriam matar José, um dos irmãos de José, o mais velho, fala: não vamos matar ele, vamos vender ele como escravo. Olha Deus trabalhando, tira ele da cisterna e coloca como escravo. O que eu meditei e aprendi nessa mensagem? Muitas vezes Deus nos tira da cisterna, mas ainda nos coloca na mão dos compradores, na mão do inimigo. Aí a gente vai, imagina José algemado, acorrentado, vendo seus irmãos dando tchau para ele, sabendo de um futuro incerto, mas ele lembra do sonho e ele continua no roteiro de Deus. Chegando naquele lugar onde Deus permitiu que ele chegasse, ele é colocado para ser vendido como escravo. E José era de boa aparência, qualquer um queria um escravo daquele, porque era bom de trabalho, era apresentável. Então Potifar olha aquele escravo e fala: esse aí vai ser um bom mordomo na minha casa. Olha Deus trabalhando. Mas espera aí, Deus tira da mão dos mercadores, livrou da mão dos mercadores, jogou na mão de quê? De um homem que comprou um escravo. Mas ele tem sonho ainda. Da cisterna para os mercadores, algemas, correntes, agora ser vendido como escravo, mas ele continua tendo sonho, continua no roteiro de Deus, amém? Talvez você já saiu da cisterna, mas caiu na mão dos inimigos. Agora alguém veio e fez que te ajudou, mas você continuou sendo escravo. Mas continue crendo nos sonhos. Isso aqui eu estou ilustrando para você entender. Seu trajeto, a sua rotina, o seu roteiro que Deus traçou, não é para te destruir, mas para te preparar, para quando o sonho realizar, você olhar para o céu e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Não foi mão de homem, mas foi a mão de Deus que me trouxe até aqui, amém? Quantos dão glória ao Senhor? Quando você olhar para trás, você vai ver quantas orações você fez, você vai olhar quantas vezes você lembrou Deus dos sonhos,
Quantas vezes Deus foi lembrado das promessas que Ele fez na tua vida, e você vai dizer: verdadeiramente vale a pena servir a Deus, porque enquanto o homem esquece, Deus jamais esquece das suas promessas. Amém, amados? O homem pode esquecer, mas Deus não esquece. O homem esquece até das orações que foram feitas, mas Deus se lembra porque elas foram feitas, e é por isso que Deus surpreende a gente. A gente nem está esperando uma bênção e recebe. Por quê? Porque você orou para isso e esqueceu, mas Deus não esquece. Amém, amado? Tem bênção que você orou há 10 anos atrás, Deus está me mostrando que vai chegar agora. Tem bênção que você orou há muitos anos atrás e você já esqueceu, mas Deus manda te lembrar que vai acontecer, porque quando Deus pega uma oração, jamais Ele lança fora. Amém? Se Ele pegou, Ele vai fazer cumprir na tua vida. Aleluia, Jesus. Então dali ele parte para a casa de Potifar. Ele é próspero porque tem sonho, porque tem Deus na sua vida. Ali então ele fica sendo, depois de Potifar, o mais grande. Ele administra os seus negócios, administra a sua casa, mas ele ainda é escravo. E quando ele pensa assim: agora eu tenho posição, agora eu tenho um Senhor que me ama, agora eu tenho a minha posição dentro da casa, eu já não sou mais um escravo que apanha, eu sou um escravo que é reconhecido. Então agora, daqui para cumprir o sonho de Deus na minha vida, falta um pulinho só, e as estrelas e o sol e a lua vai se dobrar diante de mim em breve. Aí o que acontece? A tentação vem, a mentira aparece, a calúnia, e José sai da casa do conforto e vai para o calabouço. Irmão, mas que itinerário, hein? Você viu? José, você vai ter os seus irmãos se dobrando diante de você, e até o seu pai. Aí imagina José dentro da cisterna. Onde está Deus? Onde estão as promessas? Aí quando ele escuta o irmão falando: vamos tirar ele aqui, deixa ele viver, senão meu pai morre por causa dele. Ele fala: aí, olha aí, Deus dando livramento, glória a Deus, né? Aleluia. Aí quando ele sai da cisterna, tem os mercadores esperando. Amarra, algema, põe corrente, e ele vai onde está Deus da promessa. É vendido, chega na casa de Potifar, se destaca, se torna o maior ali depois dele. Aí ele fala: agora está quase cumprindo. Será que aqui na casa de Potifar meus pais virão e vão se dobrar diante de mim? Não, tem uma mulher aqui que vai te fazer descer mais ainda. Desceu para a cadeia, calabouço. Lá no calabouço, ele perde, ele desfigura, né? A barba cresce, o cabelo, a fisionomia fica decaída, fica um homem olhando humanamente olhando, destruído, acabado. É assim que muitos se veem no meio da prova, é assim que muitos se veem no meio do roteiro de Deus para que o sonho se realize. Mas eu quero te dizer, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Ainda que a gente perca a nossa fisionomia, perca a nossa característica humana, dentro de nós ainda tem uma chama que faz nos lembrar que nós temos sonhos de Deus em nós, e que nós temos promessa de Deus, e que as promessas de Deus jamais cairão por terra. Amém? Glória a Deus por isso. Ali então ele desvenda um sonho, o povo esquece dele, depois ele fica contrariado, certamente ele pergunta: por que o Senhor me usou para revelar o que está acontecendo lá no palácio, se eu estou aqui preso ainda? Mas quando Deus age, Ele age de repente. Tem pessoa esperando aqui a benção para 10 anos, eu te falo que amanhã ela pode bater na sua porta. Você crê nisso, amém? A gente, com a nossa pouca fé, irmão, a gente fala assim: não, pelos meus cálculos humanos e espirituais, essa bênção que eu estou esperando vai chegar daqui mais ou menos 3, 4 anos. Mas eu te digo que Deus é especialista em antecipar a bênção. A gente não pode perder o roteiro de Deus, porque a direção nós já temos, é vitória e vitória. A palavra de Deus diz: eu que sei os planos que tenho para você. São planos de vitória, planos de alegria, planos de paz, amém? Planos de esperança, amém, igreja? Então, enquanto o inimigo vem com planos de derrota,
planos de silêncio, porque não temos mais força para orar, para buscar a Deus, eu quero te lembrar que Deus vem com os planos de alegria, de paz, de portas abertas, de bênçãos para aqueles que nele creem, amém? De repente Deus toca no coração de Faraó e diz: traz José aqui. E quando José chega, enquanto José teve um sonho que a luz, o sol e as estrelas se dobravam diante dele, Faraó teve um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Aí eu vou te falar a verdade: se José não tivesse no roteiro de Deus, no óleo da unção, como que ele ia decifrar esse mistério de Deus? Então o que eu quero dizer para os irmãos: não importa onde você esteja, continue na presença de Deus. Não importa o que fizerem contra você, não importa o que aconteceu, não importa o que se levantou, continue crendo no sonho de Deus na tua vida, porque vai chegar o momento em que você vai precisar de Deus para que Ele realize o sonho da tua vida. José poderia ter saído da cadeia, mas se ele não tivesse Deus na vida dele, não tivesse perseverado, buscar a Deus e confiar e obedecer o Deus de seus pais, ele ia voltar para a cadeia novamente sem decifrar o sonho, sem revelar o que era. Eu me lembro uma vez, irmãos, a gente olha a Bíblia, a gente pensa assim: isso foi lá no Velho Testamento, isso não acontece não. Eu me lembro uma vez que eu fui, não está filmando, eu fui na casa de um irmão, e esse irmão era daquele assim: hoje eu converto, mas deixa eu pegar o pastor primeiro. Era desse jeito, sabe, aquele que prova tudo. Ele era um provador de fé, né? Sem ser cristão ele provava tudo, igual os macabeus. Não, como é que eram os bereanos? Bereanos provavam tudo, checavam tudo, e ele era do mesmo jeito. Aí eu sempre ia na casa dele, pregava para ele, e ele começou a vir na igreja, filmava, fazia, começou a vir. Eu falei: está indo, né? Devagar tá. Mas sempre ele me punha na parede. Aí um dia, uma prova muito forte, eu me lembrei de José nessa vez. Eu estava na mesa da casa dele, com toda a família, e ele vem de lá com 2 pedrinhas. 2 pedrinhas bonitinhas, redondas. Falou: aqui tem 2 pedras. Essa pedra aqui, o que tem nela, pastor? Aí eu falei: meu Deus, você estava no dia? Estava ou não? Estava, não estava? Essa pedra assim, ó, eu acho que você estava. Não, estava não, era só eu e ele. Está igual aquele: é mentira, Terta? É verdade. Aí, irmão, pegou a pedra e falou assim: o que tem nessa pedra? Eu falei: nada, só uma pedra normal. Aí ele pegou a outra: o que tem nessa pedra? Essa pedra foi consagrada a Satanás. Sua mãe levou lá na Bahia para fazer um trabalho para proteção sua e da casa dela. O homem caiu. E ele, desse dia para cá, ele não testou mais, nunca mais. E ele contou a história: uma pedra consagrada a Iemanjá, que Deus revelou e mostrou muitos anos atrás, deve ter. Então, irmão, a gente tem que estar preparado, amém? Preparados para obedecer, para quando formos colocados em prova, a gente poder fazer com que o sonho de Deus se realize, amém? Então José estava preparado, embora estava preso, passou por vários caminhos, mas ele estava preparado. Então quando ele chega, ele revela: olha, vai ter 7 anos de muita seca, de fome, mas vai ter antes 7 anos de fartura. E o que eu mostro para a igreja hoje é que a gente tem que buscar a sabedoria de Deus em tempos de crise. Então o que aconteceu foi que, dentro da sabedoria de Deus, certamente ele já pensando na oportunidade de Deus realizar o sonho que deu para ele, ele faz o quê? Faz assim, assim, assim: vamos construir celeiros, vamos preparar esses 7 anos, nós vamos colher, vamos guardar e vamos armazenar e vamos estocar. E foi assim que Deus fez com que o plano começasse a se cumprir. Então o que a gente aprende? Primeiro, aprenda a passar pelo roteiro de Deus, sempre tendo a presença de Deus.
Segundo, não esqueça o sonho que Deus te deu. Se Ele deu, Ele é fiel para cumprir, amém, amados? Continue todos os dias lembrando Deus. Deus, e o sonho? Deus, e o sonho? O Senhor me prometeu, o Senhor falou, mas não tem capacidade, não tem condições, mas eu tenho um sonho e sei que o Senhor tem o poder para fazer ele realizar. Terceiro lugar, peça sabedoria a Deus, quando Deus te colocar na frente das autoridades, quando Deus te colocar em uma posição de decisão, somente Deus pode dar a decisão certa, amém? E em quarto lugar, saiba decifrar o que Deus tem para a sua vida. Agora, o quinto e último lugar é o que a gente tem que ter: um coração perdoador. Quando a seca veio e a morte começou a reinar sobre todos os reis, os irmãos de José preparam as suas mochilas, preparam tudo e dizem: nós vamos lá no Egito, porque lá diz que tem um governador que ele é muito bom. Lá tem um governador que ele estocou muita comida, e nós vamos lá pedir ele, pedir para o nosso pai, para a nossa casa, para a gente não morrer. E eles chegam ali então, e José, imagina a cena, irmão. José bate o olho nos irmãos, os irmãos não conhecem José, porque José, pelo tempo que ele viveu, a fisionomia dele se tornou egípcia, as roupas, o jeito. José tinha 17 anos, agora José é um homem. Os irmãos não conhecem, mas José, por ter guardado aquilo no coração do que eles fizeram, José reconhece. Irmão, imagina se José não está cheio do Espírito, não tem Deus nele. Ele iria remoer o que ele se lembrou da cisterna, do escravo, da casa de Potifar, de muitas coisas, e ele poderia simplesmente pedir a Faraó: mate a todos. Mas ele tem o Espírito de Deus sobre ele. O que ele faz? O que a gente tem que fazer? Tem que ter domínio próprio. Em tempos de prova, domínio próprio nos faz vencer, nos faz chegar até o objetivo de Deus para os nossos sonhos, amém? Então quando ele olha para os seus irmãos e fala: olha, vou deixar esse mais pequenininho aqui, vocês voltam lá e traz toda a sua família, o seu pai também. Resultado, eles voltam, conta para o pai, e o pai certamente pensando: vai chegar lá, o que esse homem quer com a gente? Por que ele segurou o seu irmão? Olha Deus trabalhando. E eles todos voltam, e quando eles voltam, José chora, e José abraça o seu pai, e os seus irmãos ele dá a conhecer: eu sou José a quem vocês venderam, eu sou José a quem vocês traíram, eu sou José a quem vocês jogaram na cisterna. E eles certamente se afastaram e disseram: vamos morrer todos. Ele disse: não precisa preocupar, porque primeiro eu tenho o sonho, e o roteiro de Deus está chegando ao fim. Eu tenho o sonho de Deus na minha vida. Vocês não precisam temer, porque para o sonho de Deus acontecer na minha vida, vocês tiveram que fazer o que vocês fizeram, para que hoje Deus preservasse a vida de vocês e do nosso pai. Irmãos, todo projeto de Deus, Ele está preservando vidas, amém? Todo projeto de Deus, Ele está nos ensinando para a gente chegar no itinerário final da nossa viagem. Ele está nos preparando para que o sonho dele se realize em nós, amém? Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas eu quero te dizer uma coisa: não desista dos seus sonhos, porque dificuldade, problema, tristeza e angústia, tudo faz parte do roteiro de Deus, para que se cumpra o que Ele prometeu, amém? No final, nós vamos entender que os nossos filhos serão beneficiados, que a nossa casa será beneficiada, que nós iremos abençoar até mesmo aqueles que estão longe de nós, e no final, quem vai perder? Não, já perdeu é o inimigo, amém? Então, se você tem sonho, levanta-te nesta noite, amém? Fica de pé nesta noite, e este é o projeto de Deus, amém? É os sonhos do Senhor. Pode aplaudir a Jesus. É o sonho de Deus. E eu sinto no meu coração que aqui sonhos que parecem que foram cancelados,
Parece que está tudo perdido, mas se você meditar nessa palavra que eu trouxe nessa noite, você vai ver que cisterna é sinônimo de morte. Amém? Você vai ver que escravidão é sinônimo de morrer escravo, sem ter chance de ser liberto. Se você prestar bem atenção nesta palavra, você vai ver que casa de Potifar é casa de sossego, mas não é para sempre. Se você prestar atenção nesta mensagem, você vai ver que o cárcere naquele tempo, a cadeia, a masmorra, era para sempre. Mas quando nós temos Deus, ali é só uma passagem. E quando a gente confia em Deus, nas promessas de Deus, a gente vê os exemplos de Jesus. Há até um ditado que diz, né? Jesus, até o túmulo dele foi emprestado. E para que ele iria comprar um, se ele ia ficar só 3 dias lá? Então, amado, tudo tem um porquê. Amém? Até a ressurreição de Cristo ao 3º dia, foi uma prova de que ele também creu nas promessas do seu Pai. Amém? Então não perca a sua esperança. Pode estar tudo ao contrário. O nosso Deus nos leva ao contrário da ética, ao contrário do que é lógico. Amém? Porque do contrário não seria milagre, do contrário seria esforço humano. Mas quando a gente vai ao contrário da lógica, a gente vê que o contrário da lógica, só quem pode operar é Deus. Amém? Glórias a Deus. Quando a gente pensa em liberdade, muitas vezes vem a prisão. Quando a gente pensa em conquista, vem a derrota. Mas tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém? E no final o propósito de Deus vai se cumprir. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, porque nesse roteiro do Senhor, muitas vezes o inimigo quer nos mostrar que nós perdemos, que nós não vamos conquistar, não vamos conseguir. Mas se a gente olha para a tua palavra, nós vimos Abraão, Senhor, sendo um pai aos 100 anos, para se cumprir a tua promessa. Nós vimos um José, depois de se tornar um adulto, governando um país que não era dele, para trazer a vida e preservar a vida da genealogia de Cristo. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós vimos uma mulher judia chamada Esther. Senhor, uma mulher que foi levantada para um tempo. E o Senhor fez, meu Deus, com que a outra mulher não dançasse. O Senhor falou, não vai dançar. Por que eu não vou dançar? Porque você não vai ser rainha mais, porque eu tenho outra para colocar no seu lugar. E aquela mulher foi levantada como rainha, salvou todo o seu povo. Amém, amados? Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que trabalha para aquele que nele confia. É um Deus que trabalha no silêncio. É um Deus que trabalha muitas vezes quando nós estamos solitários, pensando que tudo está nos abandonando, parece que está tudo fora. Nosso Deus está lá de cima sorrindo e olhando, vai mais um pouco, continua mais um pouco. Você parece estar sozinho, mas não, eu estou contigo, eu estou com você, eu estou no seu carro, eu estou nas suas lágrimas, eu estou nos seus sonhos, eu estou na sua casa. Eu sou o teu Deus. Amém, amados? Deus está no controle, os sonhos vão se realizar. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Não esqueça dessas 3 palavras: sonho, direção e roteiro. O sonho nós já temos. Cada um de nós aqui temos um sonho. A direção é esperar em Deus. E o roteiro só Deus sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus tem tudo sob controle. Amém? Uma coisa que me alegra muito, igreja, é saber que quem tem sonho não morre enquanto o sonho não se realizar. Não morre. Não morre enquanto o sonho não se realizar. Dá um exemplo na Bíblia. Sansão teve um sonho. Deus olhou para ele e falou: você é juiz em Israel, você vai entrar e sair, vai destruir os inimigos do meu povo. Aí ele foi até aquele lugar, até o templo, com um sonho: Senhor, eu falhei, estou sem 2 olhos,
meu cabelo está crescendo, mas eu perdi minha força, teu espírito saiu de mim, mas eu tenho sonho. Senhor, me dê o teu espírito ao menos mais uma vez, para que o teu sonho se realize. Qual era o sonho? Destruir os inimigos de Deus. Deus falou: você vai destruir, você vai matar. Quem se levantar contra o meu povo, você vai ser usado para destruir. Aí Sansão está lá, irmãos. Senhor, estou morrendo e o sonho não se concluiu. Calma, Sansão, você não morreu ainda. Você não vai morrer enquanto não se realizar o que eu te prometi. Segura nas pilastras, nas colunas desse templo. E o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e o sonho se realizou. Ele matou mais na sua morte do que na vida. Sonho de Deus se realiza, ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, mas lá o Senhor vai realizar. Glória a Deus. Eu posso profetizar aqui para vidas, que não vai demorar 3 anos, vai chegar mais rápido do que você pensa. Não vai demorar 10 anos, mas vai demorar o tempo de Deus. E Deus abrevia o seu tempo para abençoar o seu povo. Deus vai fazer-nos. Não é apenas uma palavra humana, mas é uma palavra de Deus na minha boca. Vai acontecer. Se prepare, porque Deus vai te colocar na presença de autoridades. E lá você cheia e cheio do Espírito Santo, o Senhor vai colocar palavra na sua boca, e você vai confundir os grandes e os sábios, e a vitória será sua, o martelo será batido, e o nome do Senhor será exaltado. Sabe por quê? Porque se o homem puder parar o que Deus te prometeu, Deus não é Deus. Então o homem não põe ponto final na história que Deus está escrevendo, porque Deus é Deus, amém, amados? Então você pode ir diante de quem você tiver que ir, porque o ponto final só vai ser de Deus. Homem nenhum vai fazer você perder o que Deus te prometeu. Glórias ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu sonhos. Cada um de nós caminhamos com esperança nos nossos sonhos, mas junto com esses sonhos o Senhor nos deu direção. Fica na minha presença. E agora o Senhor nos deu esse roteiro. Muitos já estão quase terminando ele, outros estão começando, outros estão na metade, mas o Senhor está com cada um de nós. Agora, meu Deus, eu te peço nesta noite em que nós iniciamos esta campanha, onde, meu Deus, nós vamos perseverar nos nossos sonhos, e nós teremos vitória, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Não adianta o inimigo se levantar, querer fechar as portas, querer usar pessoas para nos desanimar, para nos tirar do foco, da visão, usar comentários, palavras, gestos, atitudes. Não adianta, porque operando o Senhor ninguém pode impedir, Pai. E eu quero te agradecer nesta noite pela vitória de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Poder aplaudir ao Senhor nessa noite. Amém.